Juventude! Aqui é o professor Gustavo. Salve, galera! Aqui é o professor Alexandre. Hoje a gente vai começar a usar esse trem moderno de internet para explicar uma matéria que assusta vocês, só que não precisava assustar porque ela é fácil, que é fração. Então se liga aí, dá uma olhada. Bom, gente, vamos aqui para o nosso primeiro slide, né? E nesse slide aqui nós vamos trabalhar algumas situações. No caso, a representação, né? É você olhar para uma figura e saber de que forma representar ela em fração. Por exemplo, né? Que é a primeira, né? Lembra daquele cara da sua sala, o diferentão, velho? Todo mundo vai para a direita, ele vai para a esquerda. Ele é o cara que gosta de inovar, né? Aí imagina que esse cara inventou uma pizza quadrada, né? Que aí é a situação A. Aí tem um tonto que vê essas coisas novas e fica morrendo de lombriga, né? Que é o professor Alexandre. Então ali, o que você percebe na situação A? Você tem uma figura dividida em 4 pedaços, né? Eu tô vendo a pizza aqui. E quantas partes delas estão pintadas? Se você respondeu 3, você acertou. Bom, aí de que forma que eu represento essa situação em fração? É o seguinte, o número de baixo, também conhecido como denominador, grave isso, o número de baixo é o denominador. E nele vai estar explicitado o quê? O total de pedaços que tem. Quantos pedaços tem? 4, não é? Então, ou seja, o denominador é para aparecer o número 4. E o numerador é quanto da pizza foi comido, né? No caso foi 3 pedaços. Então, a resposta para essa questão é 3 quartos. No caso B, aí é a pizza normal, né? Aí a gente tem aqui um professor Gustavo, essa é uma ocasião aí que faz jus a ele, né? Então, uma pizza de quantos pedaços aí? 8. E, bom, né? Conhecendo o Gustavo, ele não comeria só 5, né? Mas aqui tem 5. Ou seja, se tem 8 pedaços na fração e 5 foram consumidos, de que forma nós vamos representar isso daí? Se você respondeu 5 oitavos, porque 5 foi o tanto que o Gustavo comeu da pizza e 8 é o total de pedaços, você acertou. E assim sucessivamente, você sempre vai olhar quantas partes tem a figura, né? E quantas estão pintadas. Geralmente a parte pintada é a parte que foi consumida, que nem no caso C aqui, né? A figura está dividida em 2 partes, ou seja, qual o número que vai no denominador? O 2. No numerador, o 1. Por quê? Porque só tem uma parte pintada. Situação D, né? Temos aqui um triângulo dividido em outros 4 triângulos. De que forma nós podemos representar essa infração? Se você respondeu 2 quartos, você acertou. Aí, Gustavo, dá uma aula aí para nós. Já está bem explicado já, então a gente só vai contar quantas partes que estão divididas, a gente vai colocar esse número embaixo da fração, e a gente vai ver quantas partes que elas estão diferenciadas, que é as partes que interessam para a gente, para pôr em cima. Então, a gente tem 6 pedaços divididos, 3 pintados. A fração dos números pintados é 3 de 6, 3 sextos. Aqui, a gente tem quantos pedaços no total divididos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços. Dos 6 pedaços, 5 estão coloridos, né? Então a gente tem 5 cestos. Bom, gente, nós colocamos, tanto eu quanto o Gustavo, colocamos essa atividade no Classroom, né? E os pilantra aí não responderam. Então, assim, agora vocês já têm um spoiler aí de 6 resultados. Façam um restante aí, que vai valer nota, né? Bom, vamos para o próximo slide. A gente tem que entender que fração, ele não é um valor absoluto, tá? Fração, ela vai representar um valor que é proporcional a um total. O que isso quer dizer? Então, eu tenho um exemplo aqui para vocês perceberem isso. A gente vai imaginar a seguinte situação. Imagina que o menino Cleitus Johnson saiu com mais 3 colegas para comer alguma coisa.
E aí eles juntaram o dinheiro e o dinheiro deu uma pizza e uma esfirra aberta. Beleza? Então, um desses amigos dele teve a seguinte ideia: bom, se a gente tem 4 pessoas, a gente divide a pizza em 2 e a esfirra em 2. E aí cada um pega uma metade, dando um total de 4 pedaços e a gente tem 4 pessoas. Só que o colega Clayton Johnson ele não ficou satisfeito, porque pensa, se o amigo dele comer meia pizza e ele comeu meia esfirra, os dois comeram metade, um meio. Só que os dois comeram o mesmo tanto, Alexandre? Então, né? Parece que não. O Cleitus Johnson aí, ele tá meio certo aí de ficar bravo, né, cara? Ó, metade de uma esfirra não dá o mesmo tanto que a metade de uma pizza, embora as frações sejam iguais, mas a quantidade é diferente. Muito bom. Isso quer dizer, o nosso colega Clayton Johnson, apesar de ter comido meio do que estava comendo, a gente tem que assumir essa ideia de que é metade de um total. Ou seja, o nosso amigo Clayton Johnson realmente ele teria sido injustiçado. Para a gente entender essa noção, a gente vai resolver as frações utilizando a noção de proporcionalidade. Ou seja, a gente vai descobrir quanto que vale uma fração de um total. Por exemplo, se a gente fizer a conta 1/2 de 2, a gente vai ter que multiplicar os dois números de cima, no caso, o 1 e o 2, e dividir pelo de baixo. 1 vezes 2 é 2, e o 2 que continua embaixo vai estar lá. 2 dividido por 2 é 1. Tá aí o resultado, tá? E se a gente fizer o mesmo meio, só que de um total 10, eu vou fazer de novo o número de cima com o número total, né? 1 vezes 10, dividido pelo número de baixo, que é 2. Então, 10 dividido por 2 é 5. Deu para perceber que metade ela vai variar conforme o total? Então, como que a gente resolveu isso? A gente tem o total de partes que a gente quer, vezes o tamanho total, dividido pelo total de partes dividido, que vai dar nosso resultado. Beleza? Está anotado aí? Agora a gente vai trabalhar com um exemplo de uma coisa que a gente está vivendo atualmente, tá? Então, ó, presta atenção nesse exemplo. A taxa de internação, que são pessoas que precisam ir para o hospital depois que é infectada pelo coronavírus, ela tem uma média de 20%. Se o Brasil, que tem um total de 210 milhões de habitantes, se contaminarem nessa pandemia, quantas pessoas que vão precisar de uma vaga no hospital? Então, para resolver, a gente vai fazer o total de partes que interessam para a gente, vezes o tamanho total, dividido pelo total de partes que aquilo foi dividido. Beleza? Ou seja, a gente tem que lembrar que 20% ele é uma representação da fração 20 dividido por 100. Se a gente for resolver essa conta, vai ser 20 dividido por 100, que é aquele nosso percentual, né? Aquela nossa fração, de 21, de 210 milhões de habitantes, que é o que tem no Brasil. Essa conta vai dar 20 vezes 210 milhões dividido por 100, que dá um total de 42 milhões
de pessoas que precisariam ser internadas. 42 milhões de pessoas internadas é muito, mas muito mais gente para ser internada do que tem de vaga nos hospitais do Brasil. Por isso que é tão importante você ficar na sua casa, beleza? Bom, gente, dando continuidade aqui, uma coisinha que é o trauma da molecada, né? Que é a soma de frações. Cara, é um negócio assim tão incrível porque a pessoa, assim, grande parte dos alunos eles estão chegando no colegial e estão com dificuldade nessa matéria, né? E não era para ter. Uma das formas se é ensinada é pelo tal do MMC, né? Então você tem lá os denominadores, tem que dividir pelos números primos. E a minha experiência com o ensino, eu tenho percebido que quando você trata dessa forma, as pessoas têm mais dificuldade, né? Primeiro que assim, grande parte das pessoas acabam não lembrando o que é um número primo. Então, a hora que chega numa situação dessa, como nós temos aqui a seguinte soma de fração, né? 3/5 mais 2/3. Aí, se fosse fazer pelo método que geralmente é ensinado, você ia pegar o 5 e o 3, né? Aí você ia lá fazer a divisão por 3, por 5. Aí vocês já sabem todo o resto, né? Geralmente, a maioria das pessoas acabam errando. Mas então, professor, tem alguma outra forma de fazer? Então, o que fazer, né? Bom, uma forma que eu tenho utilizado aí para mostrar como fazer esse tipo de conta é o seguinte, né? Você tem os dois denominadores, o 5 e o 3, não tem? Denominador é o número que está embaixo, grava isso. Denominador é o número que está embaixo. Quando você olha os seus denominadores, é o 5 e o 3, correto? Existe o 5 como resultado da tabuada do 3? Não. Então, como que você faz o MMC disso daí? 5 vezes 3. O 5 vezes 3 vai dar 15. Então, ou seja, 15 é o menor número que divide os dois denominadores ao mesmo tempo. E aí, né? O que você faz com isso? Bom, você vai pegar esse 15, aí você vai lá no primeiro denominador, é o 5, não é? Então você vai dividir o 15 por 5, deu 3. E esse 3 você vai multiplicar pelo numerador desta fração. Ou seja, o 3 vai multiplicar o 3. Ok? Bom, ainda na parte do MMC, 15, aí você vai lá no outro denominador, é 3. 15 dividido por 3 é igual a 5. Ou seja, esse 5 vai multiplicar o numerador dessa fração, que é o 2. Aí vai ficar assim, 3 vezes 3, mais 5 vezes 3, dividido por 15. Aí o 3 vezes 3 deu 9, o 5 vezes 3 deu 15, embaixo continuou 15, então o resultado deu 24 quinzeavos. Vamos fazer mais alguns exemplos para que isso fique claro para vocês? Bom, se eu tenho aqui, né, 7 meios mais 2/3, como que eu resolvo? Da mesma forma. Bom, quem que é o maior denominador? É o 3, não é? Existe o 3 como resultado da tabuada do 2? Não, né? 2, 4, 6, acabou, não tem o 3 aí. Aí o que eu faço? Eu multiplico um pelo outro e isso já é o MMC, que no caso é 6. Aí o que eu faço com esses 6? Eu vou na primeira fração, divido pelo denominador dela, que é 2, e esse resultado aí que deu 3, você vai multiplicar pelo numerador dessa fração, que é o 7. Da mesma forma, você vai fazer com o segundo denominador. Você vai pegar o MMC, né, o mínimo múltiplo comum, dividir por 3, e o resultado deu 2. Então, esse 2 vai multiplicar o 2 que está em cima. Bom, dessa forma, nós vamos ter 3 vezes 7, mais 2 vezes 3 dividido por 6. Então, vai ficar um 21 mais 6 dividido por 6. Então, temos 27 sextos. Bom, temos aqui mais dois exemplos. Tenta seguir os mesmos passos e fazer eles, né? Bom, o próximo exemplo é 8 quartos mais 3 quintos. Dá um pause no vídeo e tenta resolver. Aí você vem aqui e acompanha a resposta. Bom, se você chegou no resultado 52 vinteavos, você acertou. Mais um exemplo. 12 sétimos mais 5 meios. Você vai resolver da mesma forma.
Você olha os denominadores, vê qual que é o maior e vê se ele existe como resultado da tabuada do menor. Ou seja, o 7 existe como resultado na tabuada do 2? Não, porque é 2, 4, 6, 8, não tem o 7. Então, 2 vezes 7 vai dar o 14, e aí você segue os mesmos passos. É para sua resposta dar 21 14avos. E quando a gente tem a seguinte soma de fração, né? 6 quartos mais 5 oitavos. Aí você vai falar, bom, né? O maior denominador é o 8, o menor é o 4. Mas o 8 tem na tabuada do 4, né? Porque 4 vezes 2 é 8. E aí, o que a gente vai fazer? Bom, quando é esse caso, o que você faz? O maior denominador, ele já é o MMC. Ou seja, se tem na tabuada, o 8 é o maior, não é? Então, ou seja, ele é o menor número que divide o 4 e o 8 ao mesmo tempo. Aí, como que você vai armar para fazer a continha, né? 6 quartos mais 5 oitavos. Aí você vai lá, o MMC não é o 8? Mesma coisa que o outro caso, gente. Você vai pegar o MMC, dividir pelo denominador da primeira fração, que vai dar 2. Vai na segunda fração, 8 dividido por 8, que vai dar 1. Vai ficar 2 vezes 6, mais 1 vezes 5. Bom, você tem que chegar aqui em 17 oitavos. Temos mais alguns exemplos. Tente agora fazer você. Olha essa conta, dá um pause no vídeo e tenta ver se você chega nos mesmos resultados. Assim como o exemplo passado, o que você tem? O 10 está na tabuada do 5, não está? Bom, então o MMC já é o próprio 10. E assim você segue os mesmos passos. É para essa conta ter dado 11 décimos. Da mesma forma aqui, 9 e 18. Existe o 18 como resultado da tabuada do 9? Sim. E assim sucessivamente. Tentem fazer, gente. Para o vídeo, pausa, resolve a conta e depois você dá play novamente. E o último exemplo desse tipo de situação, a gente tem aqui 13 sextos mais 11 24avos. Bom, tem o 24 na tabuada do 6? Sim. Então ele já é o próprio MMC. Aí é com vocês. Bom, o resultado dessa conta é para dar 63 24avos. Espero aí que vocês tenham gostado da técnica e vamos dar continuidade à aula. Multiplicação de fração, né? Quando a gente vai multiplicar a fração, é sempre o numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. É sempre assim, gente. Ou seja, né? Aqui o caso genérico, né? A, B, C e D. Por que A, B, C e D? Porque, gente, pode ser qualquer número. Então, se a gente tem uma fração AB vezes uma fração CD, vai ser sempre A vezes C, B vezes D. Se tiver 3 frações, professor, a mesma forma, você multiplica todos os numeradores, embaixo todos os denominadores. Temos aqui 2 exemplos, né? 5 quartos vezes 6 sétimos. E o que você faz? Numerador vezes numerador, 5 vezes 6 igual a 30, denominador vezes denominador, 4 vezes 7 igual a 28. Embaixo a mesma coisa, né? Seguindo o exemplo ali de cima que estavam tratando com letras, embaixo eu fiz a mesma representação, só que numérica. Então, você conseguiu perceber que é sempre esse mesmo padrão. Em cima vezes quem está em cima, embaixo vezes quem está embaixo. A gente tem que lembrar sempre que quando a gente tem um número inteiro, a gente vai imaginar que o numerador dele é 1. Então, para a gente resolver algumas situações cotidianas, quando a gente não lida com fração, a gente vai assumir que sempre o numerador, que é aquele número de baixo, vai ser 1. Então, tem alguns exemplos de algumas situações que podem ser cotidianas. Então, por exemplo, quando você quer saber quanto vale 5 sétimos de R$ 35, você vai montar aquela conta do mesmo jeito. O numerador vezes numerador, o denominador vezes denominador. Então, a gente tem que os números que ficam em cima são o 5 e o 35, e embaixo seria o 7 vezes 1, que é o próprio 7. Então, a gente vai montar a conta. 5 vezes 35 é 175, dividido por 7, que vai dar um total de 25. Ou seja, 5 sétimos de R$ 35 são
R$ 25. Embaixo tem um outro exemplo, seguindo a mesma lógica. Quanto vale 3/8 de 120 chocolates? A gente vai assumir que 125 é um número cujo denominador vale 120 e o numerador é 1. Então fica 3 vezes 120 dividido por 8 vezes 1, que vai dar 8. 3 vezes 120 são 360. E o 8 continua embaixo. 360 dividido por 8 vão dar 45 chocolates. Então, tem mais alguns outros exemplos que vão sempre seguir essa mesma lógica para a gente exercitar essa noção de que o número de cima vai multiplicar o número de cima, e quando a gente tem só um número, é como se o numerador, o número de baixo, fosse 1. Beleza? Então, quanto vale 25 centésimos de 35? A gente faz 25 vezes 35 dividido por 100, tá? Um detalhe muito importante, depois da gente fizer esses dois exemplos, é o seguinte: quando a gente tem esse 25 dividido por 100, a gente pode trocar esse símbolo por esse que a gente já conhece e chama de porcentagem. Então, essa conta que a gente acabou de fazer, utilizando esse cálculo de multiplicação de frações, a gente vai usar para resolver contas de porcentagem. Sempre a gente vai trocar a palavra porcento por essa fração, que é esse número, que a gente vai colocar no denominador, dividido pelo numerador 100. Beleza? Então, tem esses dois exercícios, e lá no Classroom, eu e o professor Alexandre vamos deixar mais alguns exercícios para vocês praticarem antes das provas das APs. Beleza? Alexandre, você tem algum recado para dar para eles? Bom, galera, estudem bastante, prestem atenção direitinho e vamos arrebentar nessa AP aí, hein? Eu sempre falo que nem essa AP vai ter 16 questões. Eu não aceito menos de 14, então pega firme aí que eu confio em vocês. Eu sei que esse 14 vai sair fácil. Beleza, galera? Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta para o professor Alexandre, pergunta para mim, manda mensagem, que a gente está aqui trabalhando para conseguir suprir as dúvidas todas. Beleza? Fiquem em casa, lavem as mãos, cuide da família e um forte abraço. Fala aí, galera. Abração.